Que corrida eletrizante do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Eu particularmente esperava uma corrida bem mais monótona, mas esse finalzinho, as últimas 3 voltas, nos mostraram como que vai ser o final desse campeonato de 2021. E claro, nos mostraram que uma estratégia no iniciozinho para Max Verstappen foi determinante para a sua vitória no GP dos Estados Unidos. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP dos Estados Unidos foi diferenciado, muito diferente mesmo até dos outros GPs no decorrer desse ano de 2021. Na maioria das vezes a gente espera um GP que ou é muito monótono ou então um GP muito cheio de ultrapassagens e muitas vezes até mesmo cheio de acidentes, mas o GP dos Estados Unidos, apesar de ter tido um pouquinho dos dois, foi muito mais emocionante do que esses também. Até porque foi um GP sem acidentes, um GP limpo, mas com disputas de posições incríveis. E é óbvio que o desenho do circuito contribui muito para isso, já que é um circuito que acaba somando ali diversas partes de outros circuitos extremamente reconhecidos durante o calendário aí da Fórmula 1, ou seja, é um circuito feito para ser realmente muito mais emocionante. E eles conseguiram, apesar de ser uma pista com intermediárias e altas velocidades, principalmente de curvas, isso não atrapalhou muitos pilotos a conseguirem conquistar ali novas posições e fazerem novas ultrapassagens, principalmente por conta das 2 grandes retas, sendo que uma fica na reta dos boxes e outra no terceiro setor do circuito. E claro que a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela liderança do campeonato foi o combustível principal para que esse GP se tornasse mais emocionante ainda, até porque a principal disputa da corrida foi justamente entre esses dois, os protagonistas do campeonato de 2021 da Fórmula 1. Claro que a gente não pode desconsiderar as outras disputas que aconteceram entre outros pilotos, como por exemplo ali os pilotos da McLaren e Carlos Sainz no iniciozinho da corrida e outras diversas disputas, como Valtteri Bottas e Tsunoda também. Mas o principal, com toda certeza, foi entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Mas vamos começar logo a falar sobre exatamente o que aconteceu durante a corrida, para você entender mais o porquê isso tudo aconteceu e por que a vitória foi justamente de Max Verstappen. E claro, entender exatamente quais foram os melhores momentos do GP através da minha visão aí como piloto de corrida há mais de 9 anos. Mas eu queria antes convidar você a deixar o like aqui embaixo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é bom. É muito importante que ele entenda isso, porque como o vídeo é muito bom, tem muitos likes, acaba que ele envia para outros fãs do automobilismo e assim a comunidade cresce cada vez mais. Então não esquece, já deixa o like aqui embaixo para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais e ainda por cima o YouTube entende que você também gostou desse conteúdo e vai mandar mais vídeos do Hora do Piloto para você. Mas vamos começar a falar exatamente sobre o que aconteceu na corrida. Na verdade, na hora da largada, algo diferente aconteceu. Geralmente a gente vê uma Mercedes bem mais fraca, principalmente nesses primeiros metros ali da corrida. Geralmente a Mercedes patina um pouco mais, tem mais dificuldades na hora da arrancada e inclusive Lewis Hamilton teve muitas dificuldades em diversas largadas no decorrer desse ano, principalmente nas corridas sprint. Mas hoje tudo mudou. A Mercedes chegou extremamente agressiva na hora da largada. Hamilton, além de ter tido um reflexo melhor do que o de Max Verstappen, ainda conseguiu tracionar um pouco melhor do que o piloto holandês nos primeiros metros. Claro que Max Verstappen não quis deixar barato para o piloto inglês e até jogou ele ali para o lado esquerdo da pista. E acabou que realmente espremeu o Lewis Hamilton o máximo que pôde. Mas a curva estava para o lado de Hamilton. Hamilton estava por dentro, ou seja, a preferência de certa forma era dele. Muito provavelmente ele conseguiria de qualquer forma aquela posição. E no fim foi justamente isso que aconteceu. Hamilton pôde espalhar para cima de Verstappen na saída da curva 1. Dessa forma, Verstappen foi na sujeira e obviamente perdeu tração naquele lugar do circuito. Sérgio Pérez chegou até mesmo a colocar de lado do piloto holandês, mas são companheiros de equipe. E nós sabemos que nessas condições, Sérgio Pérez é o grande defensor de Max Verstappen. Por conta disso,
apesar de ter ficado de lado com Max Verstappen, logo na curva posterior tirou o pé e permitiu que o Verstappen se mantivesse à frente dele. E a partir daí foi uma disputa alucinada pelo primeiro lugar, principalmente nessas primeiras 10 voltas aproximadamente. Isso porque o carro de Lewis Hamilton estava claramente bem mais lento do que o carro de Max Verstappen nesse início de corrida. Verstappen conseguia facilmente acompanhar Hamilton e conseguindo até mesmo utilizar o DRS. Entretanto, apesar dessa utilização e a possibilidade de conseguir melhores velocidades finais de reta, Max Verstappen não conseguia em momento algum fazer alguma tentativa de ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton. Até abria sim a sua asa traseira, utilizando o DRS, mas ainda assim a velocidade de reta das Mercedes é algo de outro mundo. Acaba que Lewis Hamilton conseguia sim ter uma velocidade final muito mais veloz do que a de Verstappen e fazia com que o DRS fosse de certa forma indiferente para o piloto holandês. E justamente por conta disso, Verstappen acabou se mantendo ali nas 10 primeiras voltas aproximadamente atrás de Lewis Hamilton. E nós sabemos que andar atrás de outro piloto, ainda mais a menos de 1 segundo de diferença, é horrível para um carro de Fórmula 1. Isso porque quando você anda atrás de outro piloto nessas condições, o carro começa a perder a aderência, já que, como nós sabemos também, a maior parte da aderência no carro de Fórmula 1 vem justamente da força aerodinâmica, da pressão aerodinâmica. E quando tem um piloto atrás de outro, ele fica numa área ali de turbulência, ou seja, um ar um pouco mais rarefeito e que gera menor força sobre o carro, força descendente. Consequentemente, o carro de Verstappen naquele momento acabava perdendo em aderência. E quando se perde em aderência, os pneus do carro se degradam muito mais rápido do que se estivesse com pista livre à frente. E com isso, Verstappen até tentou diversos momentos atacar Lewis Hamilton, mas sem sucesso, por todos esses fatores. O fator das retas de Lewis Hamilton serem mais velozes, o fator também dessa perda de aderência, isso tudo somado não deu oportunidade para Verstappen. Mas obviamente que a Red Bull não ia deixar isso barato e foi para o plano B. Qual que era o plano B? Verstappen parar antecipadamente nos boxes e colocar pneus novos. E dessa vez ele sairia dos boxes com pneus duros, só que completamente novos. E até que algumas pessoas acreditavam que ele não iria conseguir tirar tanta diferença assim para Lewis Hamilton. Mas logo nos primeiros setores ele mostrou que era capaz e começou a ter voltas assim excepcionais. 1 segundo muitas vezes mais velozes do que as voltas de Lewis Hamilton. E a Mercedes, percebendo isso e entendendo que se Hamilton parasse nos boxes nessas condições, ele perderia a posição para Max Verstappen, a Mercedes preferiu manter Hamilton na pista por um pouco mais de tempo, especificamente mais 3 voltas a mais do que Max Verstappen. E assim, parou nos boxes sim, saiu à frente de Sérgio Pérez, mas atrás de Verstappen aproximadamente ali 6 segundos e também com os pneus duros. E ficou mais ou menos assim durante a maior parte da corrida. Ele até se aproximava um pouco de Verstappen, chegou até mesmo a abaixar de 3 segundos a diferença. Mas aí Verstappen mostrou que na verdade a questão era apenas de administração da corrida e acelerou novamente, fez a melhor volta da corrida naquele momento à frente de Lewis Hamilton. Lógico que nesse segundo stint, vamos dizer assim. Mas aí o que aconteceu foi que Verstappen, por ter justamente parado um pouco antes, ele resolveu parar novamente nos boxes e colocar os pneus duros também antes de Lewis Hamilton. E aí iniciou a parte mais emocionante da corrida, na minha opinião, que foi justamente de Lewis Hamilton à frente de Verstappen por ainda não ter parado nos boxes e com pneus duros. E muita gente acreditou que ele iria com esses pneus até o final da corrida, contrariando até mesmo as recomendações da Pirelli, que falavam que não existia muito uma opção de fazer apenas uma parada. Mas a Mercedes até, de certa forma, falava sobre a possibilidade de Hamilton vencer aquela corrida nas últimas 3 voltas. E aí a gente ficou pensando, qual seria a estratégia da Mercedes? Hamilton não pararia mais nos boxes ou será que ele colocaria pneus mais macios no finalzinho da corrida para conseguir tirar a diferença para Max Verstappen? Nenhuma das duas opções. Na verdade, Lewis Hamilton entrou nos boxes e colocou novamente pneus de compostos duros e saiu dos boxes
atrás de Max Verstappen, a 8 segundos do piloto holandês. E teve alguns problemas. Nessas primeiras voltas, aparentemente o carro de Hamilton estava com dificuldade, sim, de chegar em uma temperatura ideal de pneus. E muitas vezes ele também foi atrapalhado por retardatários nessas primeiras 2 voltas. E com isso, a vantagem de Max Verstappen até subiu, foi para 9 segundos. Mas depois desse gapzinho, Hamilton começou a acelerar de uma forma extraordinária, colocando em muitas voltas mais de 1 segundo de diferença para Max Verstappen e fazendo inclusive a melhor volta da corrida, que foi justamente de Lewis Hamilton, mesmo no final da corrida. Com isso, nas últimas 3 voltas, Hamilton realmente tinha chegado e muito em Max Verstappen. Estava a menos de 1 segundo do piloto holandês. Lembrando que ele começou ali essa diferença a 8 segundos de Verstappen. Conseguiu tirar 7 segundos de diferença aproximadamente. Mas acabou que Lewis Hamilton foi a vítima do seu próprio feitiço. Isso porque nessas últimas 3 voltas, quando ele tentava se aproximar de Verstappen, ele tinha um grande problema. Faltava aderência, por isso ele não conseguia se manter ali próximo de Verstappen. E ainda por cima, na hora que ele se aproximava mais, ele perdia ritmo e acabava chegando nas retas distantes do piloto holandês, não possibilitando inclusive a utilização do DRS. A melhor oportunidade para Hamilton nessa situação foi justamente quando Verstappen tentava ultrapassar Mick Schumacher da Haas, que acabou atrapalhando o piloto holandês, justamente deixando uma certa turbulência para Verstappen e fazendo com que ele andasse um pouco mais lento. Dessa forma, Hamilton conseguiu chegar um pouco mais no piloto holandês naquela volta. Entretanto, acabou entrando na parte ali de cronometragem atrás de Verstappen um pouco mais de 1 segundo. Consequentemente, não conseguiu abrir o DRS na reta dos boxes. Já Max Verstappen, como conseguiu ali passar por essa zona a menos de 1 segundo do retardatário, teve a oportunidade de abrir o DRS. Isso faltava apenas uma volta para o fim da corrida. Consequentemente, acabou que Lewis Hamilton talvez tenha perdido a corrida por conta de Mick Schumacher, mas não tirando mesmo, obviamente, o mérito de Max Verstappen, porque ele mesmo foi atrapalhado por Schumacher nessas circunstâncias, ainda mais considerando que ele estava gerando uma grande turbulência para o piloto holandês. Mas até mesmo os comentaristas da Band falaram sobre isso. Será que se Max Verstappen não tivesse utilizado o DRS, ele seria vencedor dessa corrida? Isso a gente nunca vai saber. O que nós sabemos é que dessa vez a Red Bull acertou na estratégia, de modo que chamou Max Verstappen mais cedo para os boxes e, consequentemente, teve a oportunidade de fazer com que o próprio Max fizesse um undercut em cima de Lewis Hamilton. Estratégia perfeita da equipe Red Bull. E foi justamente nessa primeira parada dos boxes que Max Verstappen conseguiu tomar a liderança de Lewis Hamilton e demonstrou realmente que essa seria a melhor estratégia, ainda mais considerando que ele estava mais rápido durante a corrida. Então, na verdade, me parece que a Red Bull conseguiu fazer com que Verstappen vencesse essa corrida, justamente utilizando essa estratégia de parar um pouquinho antes na primeira parada. Talvez, se a Mercedes tivesse chamado o próprio Hamilton para parar um pouquinho antes, talvez Hamilton teria vencido a corrida. Até porque nós percebemos que a Mercedes estava conseguindo andar um pouco melhor com compostos duros em comparação com compostos médios. Aparentemente, o carro da Mercedes estava gerando alguns grains, ou seja, o pneu estava basicamente descascando, o que fazia com que o carro deslizasse e muito. Pelo menos, Max Verstappen disse que era basicamente essa a reação do W12 de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas, que é o companheiro de Lewis Hamilton, não teve uma boa corrida, teve dificuldades inclusive de ultrapassar até mesmo Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Custou a ultrapassar o piloto japonês. Com muito custo conseguiu, mas só do meio para o final da corrida. Ele, que recebeu uma punição de 5 posições no grid de largada, acabou não fazendo uma boa corrida. Mas em uma boa comparação aí com Valtteri Bottas, tem Sérgio Pérez, que apesar de ter ficado a mais de 35 segundos dos líderes, ainda assim fez uma corrida praticamente perfeita. Isso porque ele conseguiu colocar a Red Bull na terceira posição nessas circunstâncias, inclusive num país vizinho ao seu, que é o México, e consequentemente conseguiu sim somar pontos preciosos para a equipe Red Bull e que podem acabar garantindo também o campeonato de construtores nesse ano de 2021. Outra equipe que me surpreendeu muito nesse GP dos Estados Unidos também foi a equipe McLaren, que teve Lando Norris tendo uma corrida mais ou menos, uma corrida apagada de Norris.
mas Daniel Ricciardo, em compensação, além de ter feito uma melhor volta no Q3, ainda teve a oportunidade de disputar posições com as Ferraris e terminando a uma posição superior à de Lando Norris. E dessa vez eu acho que é verdadeira. Isso porque a pista dos Estados Unidos é uma pista extremamente sinuosa, cheia de curvas muito difíceis. E se Daniel Ricciardo conseguiu fazer o carro andar tão rapidamente nessa pista, muito provavelmente ele conseguiu pegar o jeito do carro da McLaren dessa vez. Me parece que sim, ele está conseguindo ser rápido dessa vez, diferentemente do que aconteceu depois do GP de Monza. Mas eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse GP dos Estados Unidos, e eu também queria saber quem para você foi o piloto da corrida desse GP. Foi Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, quem para você foi o melhor piloto deste GP especificamente? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu vou falar a minha também, é óbvio. Eu acredito, isso na minha opinião, o piloto da corrida foi Max Verstappen. Eu até discuti um pouco sobre se sairia Max Verstappen ou Lewis Hamilton, mas na minha opinião, eu só falaria que foi Lewis Hamilton nas condições onde ele se tornasse vencedor desse GP especificamente. Ele fez muito, obviamente, em conseguir chegar em Max Verstappen, mas claro, não conseguiu ultrapassar e acabou tendo uma estratégia que não deu certo da equipe Mercedes, ficando em segundo lugar. E Max Verstappen já conseguiu segurar ele diversas voltas com um pneu muito mais novo e fez uma estratégia perfeita também com a Red Bull. Na minha opinião, a corrida foi de Max Verstappen e para mim ele foi o piloto da corrida sem sombra de dúvidas. Mas como eu já disse, comenta aqui o que para você foi o piloto da corrida, que eu quero saber a sua opinião também. E se você gostou da análise desse GP, gostou da análise dessa corrida, é importante, como eu já disse no iniciozinho desse vídeo, que você deixe o seu like aqui embaixo. Assim mais pessoas assistem o meu canal e compartilham o meu conteúdo. Claro, compartilhe com seus amigos também. Mas se você ainda não for um inscrito, talvez seja a sua primeira vez aqui no canal, é importante também que você se inscreva. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui na plataforma. Então não perde seu tempo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.